Agora nós vamos partir para o momento da palavra de Deus, amém? Quero convidar aqui à frente o pastor Paulo Silva, para estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. E ele já faz as suas apresentações aqui de sua família, sua esposa e os demais, amém? Louvado seja Deus. É um privilégio tê-lo aqui, chega para cá. É um privilégio ter ele aqui conosco. Eu não conhecia ele, parecia conhecer agora, né? Mas é uma benção. Tudo tem a primeira vez, né, pastor? Bem, a igreja se coloca de pé no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração por ele. Pai, no nome do Senhor Jesus, creio que o Senhor já tem ministrado no seu coração a palavra do Senhor que vai ministrar aqui nesta igreja. E em nome do Senhor Jesus, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Usa o teu filho poderosamente nesta noite, ó Pai. Ó Deus amado, que tudo aquilo que nós precisamos aprender do Senhor, o Senhor usa esse vaso poderosamente. Assim nós cremos no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, povo de Deus. Pode sentar. Por enquanto, quero agradecer a Deus por esse momento aqui com vocês. Poder estar conhecendo o pastor Paulo, a sua esposa, a sua igreja, seu povo. E também poder rever alguns irmãos, né? Quando eu cheguei ali, alguém falou: eu te conheço, eu também te conheço. Então, assim, coisa boa a gente ainda ser lembrado, amém? Então é bom a gente estar, quando a gente ainda é lembrado por alguém. Então nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e que o Senhor continue te abençoando. Tem muitos irmãos aqui, amigos estão ali. Deus continue abençoando. Veio comigo uma caravana aí. Era para trazer um ônibus. A pastora falou: você não falou com o pastor, então você não pode levar. Ela fala que eu sou muito exagerado. Você é muito exagerado, né? Mas amém. Mas nós estamos aqui com esse povo, o Ministério de Louvor, alguns irmãos estão aqui, a pastora Nilza, né? Meus filhos, né? Estão também, Pedro, Ana e o Gabriel, só que faltou o Pedro. E os nossos irmãos que estão aqui trabalhando na obra do Senhor. Que Deus continue abençoando. Irmãos, é um prazer estar com vocês. Uma honra poder aceitar o convite de estar com vocês nesse dia. Agradecendo o pastor Paulo Melo por esse momento. Mesmo sem me conhecer, né? Arriscou me trazer aqui. Olha só que perigo, hein? Mas amém, pastor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe esta igreja, sua família, e que o Senhor prospere neste lugar. Como o Senhor disse para mim que está aqui há pouco tempo, e é só o começo daquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida, sua família e a sua igreja. Amém? Aos demais irmãos, Valdemar, pastora Dali e os demais irmãos que estão aqui, que o Senhor continue abençoando você de maneira muito poderosa. Glória a Deus. Eu gostaria muito que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 15. Glória a Deus. Capítulo 15 vai dizer assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor, Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele
que será gerado por ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a sua posteridade. Pai, no nome de Jesus que nós estamos aqui, nós te bendizemos mais uma vez, porque o Senhor sempre ouviu e atendeu as nossas orações. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro para que a tua palavra chegue ao coração dos teus filhos e que a tua graça seja derramada esta noite. E eu peço ao teu Espírito Santo que nos dê graça e que o Senhor possa ter misericórdia de mim. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sai da terra e sai da tenda e conte as estrelas. Amém? Deus está aqui num diálogo com Abrão. Está lhe fazendo algumas promessas. E nós sabemos que a história de Abrão é uma história muito linda, daquilo que Deus fez na vida dele. E nós sabemos que o Deus que Abrão servia o desafiou para algo que ele ainda não conhecia. O desafiou para algo que ele ainda não tinha ideia. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que nos desafia. É o Deus que nos chama para algo ainda maior. E não foi diferente na vida de Abrão naquele tempo. Abrão sai do meio da sua parentela, ele sai do meio da sua casa e vai para um desafio, para um propósito, para um sonho, para uma promessa, que diz a palavra que ele nem sabia para onde estava indo, mas estava indo porque o próprio Deus o chamara. É interessante que chega um determinado momento que o Senhor chama Abrão e diz para ele no versículo 5, então o levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E disse: assim será a sua descendência. Olha só que o próprio Deus é quem nos chama. O próprio Deus é quem está chamando Abrão para sair para fora, para sair da limitação da tenda, para dizer para ele: tem algo grande lá fora para você. Para dizer para Abrão: Abrão, tem muito mais lá fora do que aqui dentro desta tenda. E Abrão agora se sente desafiado pelo Senhor. Queridos, nós estamos num tempo em que o Deus que nós servimos nos desafia todos os dias. Tem nos desafiado em todos os tempos, tem nos desafiado em todos os meses, tem nos desafiado em todas as gerações. E temos visto a boa e poderosa mão do Senhor agindo e operando em favor daqueles que têm confiado nele. Não tem sido diferente, porque nós sabemos que esse Deus de Abrão é o nosso Deus. Nós sabemos que esse Deus que tem prometido a esse homem coisas grandes, também tem dito ao pastor Paulo, a sua esposa, a sua igreja: vai ter um tempo novo para vocês, vai ter um tempo de restauração para vocês, vai ter um tempo de crescimento para vocês, vai ter um tempo de avançar, porque o Senhor nunca vai te deixar parado. Deus não nos deixa parado. Deus não nos deixa limitado. Deus não nos deixa entre as quatro paredes. Ele nos faz romper. Ele nos faz romper. E ele chama Abrão e diz: sai para fora. Porque ele está dizendo: você está limitado. Abrão estava limitado
dentro daquela tenda. Abraão estava frustrado naquela tenda, olhando para a realidade que ele estava vivendo. Ele estava dizendo: eu não tenho filhos, eu não tenho condição de ter filho, a minha mulher é estéril, eu não posso prosperar porque eu não tenho filhos, mas o meu escravo vai ser o herdeiro, e ele vai ter filhos, e ele vai ter família, porque às vezes a gente pensa que é do nosso jeito, mas não é. Às vezes a gente olha para a realidade e pensamos que tem que ser do meu jeito, mas não vai ser do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito do Senhor. Porque se tem promessa de Deus, ela vai se cumprir. Porque se tem promessas de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. Não importa a circunstância que você está enfrentando, não importa as limitações que você está enfrentando, porque esse homem chamado Abrão, ele foi considerado o pai da fé. Ele creu, diz a palavra. Ele creu. Ele é considerado, é chamado de amigo de Deus. Amigo, porque ele creu. Ele não fica na tenda. Deus, então, faz algo poderoso. Ele manda Abrão sair da tenda. Ele manda ele sair da tenda, porque existem promessas que você nunca verá enquanto permanecer preso dentro da sua limitação. Existem promessas que eu nunca vou ver se eu ficar preso dentro da minha limitação. Existem promessas que você, irmão e irmã, nunca vai ver se você ficar preso dentro da sua limitação. É por isso que o Senhor te chama para você ir contar as estrelas. É por isso que ele chamou Abrão para dizer para ele: sai para fora dessa tenda e vai contar estrelas. Mas hoje Deus manda eu te dizer algo nesta noite. Saia da sua tenda e vai contar estrelas. Porque as promessas não estão na terra. Olha a pessoa que está do seu lado, diga para ela: a promessa de Deus não está na terra. A promessa de Deus está no céu. As promessas de Deus estão no céu para você. As promessas de Deus, ela nasce no céu. E ela está pronta para ser derramada, para ser ministrada sobre você. Sai da sua tenda e conta estrelas. Tem gente vivendo, ou melhor, porque existem promessas que você nunca verá enquanto permanecer preso dentro da sua limitação. Tem gente vivendo pequena, pensando pequeno, sonhando pequeno, mas hoje Deus está dizendo: sai da sua tenda, sai da sua limitação e vai para fora. Porque as promessas de Deus estão lá. E ele disse para ele: Abrão, sai para fora e vai contar estrelas, porque lá estão as tuas promessas. E conte o quanto você puder. E se você puder, conte mais. Porque, queridos, Deus não tem limites. Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele não tem limites. Ele não é o Deus que fala assim: eu vou te dar só um pouquinho, vou te abençoar só a metade, eu vou te dar só uma porçãozinha. Não, o Deus que nós servimos é um Deus de abundância, é um Deus de graça, é um Deus que faz romper as cadeias, é um Deus que faz com que as promessas sejam derramadas sobre nós. Abraão crê. A tenda representa a limitação. A tenda era pequena, fechada, limitada. Abrão estava olhando para a sua idade, olhando o tempo passando, a esterilidade da sua esposa. Ele estava olhando para a sua impossibilidade. Eu sou velho e a minha esposa é estéril e não pode dar filhos.
Às vezes a gente fica olhando para a nossa fraqueza, para a nossa esterilidade, olhando para nossas limitações, enquanto o Senhor está dizendo: eu tenho algo muito maior para você. A gente tem que acreditar naquilo que Deus tem para nós. Imagina, por exemplo, o pastor Paulo, ele estava lá como é que é o nome da cidade? O senhor estava? Paranatinga, é Paranatinga, né? Estava lá em Paranatinga, mas ele creu. Alguém disse assim: você vai para Pedra Preta, porque lá tem um povo forte e abençoado, lá tem uma igreja que está rompendo, lá tem uma igreja que vai ser poderosa naquela cidade, lá tem um povo que está esperando a sua presença lá, e você vai para lá, porque Deus vai fazer coisas grandes em Pedra Preta. E ele creu. Está aqui 7, 8 meses já, e daqui a pouco já tem 10 anos, 20 anos, passa rápido, porque a igreja já fez 18 anos, daqui a pouco está fazendo de novo 36, eu vou estar aqui, amém? Eu quero estar aqui, eu quero estar por aqui daqui a 50 anos, ô glória, vixe, daqui a 50 anos, meu irmão, já estou com 107 anos, daqui a 50 anos, aí é fé, né? Aí é fé de Abraão, né? Quem está com 57 para daqui a 50 anos, né, meu irmão? É 107 anos, aí é fé. Fala para sua esposa: é fé. Esse pastor aí tem fé. Irmãos, a gente precisa crer naquilo que Deus tem para nós. E a gente não pode viver na limitação da vida, não podemos viver olhando para o nosso umbigo, porque lá fora tem algo grande para acontecer, na sua vida tem algo grande para acontecer, na vida da sua família tem algo grande para acontecer, na vida da igreja tem algo grande para acontecer, e eu creio que quando nós depositamos toda a nossa confiança nele, isso vai acontecer. Vai acontecer. A tenda é a limitação. Abrão, antes de ser Abraão, ele olhava para a sua idade, o passado, olhando para o tempo que estava indo, a esterilidade, mas quando alguém fica preso na tenda, só consegue enxergar a impossibilidade. Quando a gente fica preso nas nossas limitações, a gente só consegue enxergar a impossibilidade. Eu não posso, eu não consigo. Aí começa algumas situações na nossa vida que a gente não consegue romper. Mas quando alguém fica preso na tenda, só consegue enxergar a impossibilidade. Tem gente presa no medo, no passado e na dor. Tem gente presa ainda no medo, no passado e na dor. Eu tenho medo de dirigir, tirar carteira, CNH. É medo. Aí eu tenho medo de tanta coisa. Eu tenho medo de fazer um compromisso grande. Eu tenho medo, e a gente começa a viver as limitações da vida e a gente não consegue romper. Às vezes, o próprio Deus precisa entrar na nossa tenda. Às vezes, o nosso Deus precisa entrar na nossa casa, entrar lá dentro, tirar a gente para fora, dizer para a gente: sai para fora, porque enquanto você estiver vivendo isso aqui, você não vai romper, ou enquanto você estiver vivendo esta realidade da sua vida, você não vai avançar. Enquanto você estiver vivendo a opinião dos outros, o que os outros pensam de você, você não vai romper. Aí eu estava olhando uma entrevista de alguém essa semana, e tudo ele falava: eu acho. Quando a gente só acha, a gente tem que ter certeza, porque o Deus que nós servimos é um Deus que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele.
Deus tem compromisso com quem o ama. Abraão amava Deus. Abraão tinha um compromisso com Deus. Deus não chamou você para viver no limitado. O que Deus preparou é maior do que aquilo que os teus olhos conseguem enxergar. A palavra do Senhor diz assim, que Ele vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes você está pedindo alguma coisa para o Senhor, às vezes você está pensando alguma coisa, mas Ele está dizendo, eu vou dar mais, eu vou abençoar mais, eu vou fazer mais por você. Sabe qual é o segredo de tudo isso? É a gente confiar nele, dobrar o joelho e dizer para ele, Deus, eu acredito, e eu sei que vai acontecer. A gente vive momentos, irmãos. Alguns momentos que a gente vive, que olhamos para trás e começamos a olhar para o dia de hoje, começamos a perguntar, como foi que eu consegui chegar até aqui? Alguns anos atrás eu vim aqui, há muito tempo, e os irmãos estavam ali, ó, eu não sei se era uma janta, eu sei que eu jantei por aqui naquele dia. Fiquei por aqui. E aqui estava construindo ainda, estava ainda mexendo. E o pastor falando, nós estamos construindo, está fazendo e tal. Eu estava colocando as terças. E eu falei, olha só que fé. Que fé. Irmãos, a obra de Deus é assim. Quando a gente coloca a mão e Deus vai na frente, tudo acontece. Quando Abraão creu, o Senhor foi abrindo portas, o Senhor foi fazendo coisas extraordinárias. Deus foi fazendo promessas para ele, falando, eu vou te abençoar. Enquanto Abraão olhava para a terra, via a impossibilidade. Mas quando Abraão olhou para o céu, ele viu o agir de Deus. Quando a gente fica olhando para a terra, a gente só vê impossibilidade. Porque está tudo caro. A gente esquece que Ele é o dono do ouro e da prata. Eu não tenho saúde para isso. A gente esquece que Ele é o médico dos médicos. Eu estou com um problema muito sério financeiro. A gente sabe que Ele tem tudo para resolver o nosso problema. Enquanto a gente ficar olhando para a terra, a gente não consegue romper para aquilo que está no céu para nós. O céu está esperando alguém clamar. O céu está esperando alguém chamar. Enquanto isso, alguns que acreditam, alguns que tomam posse, estão rompendo. Mas quando ele olha para o céu, ele viu a promessa. O problema de muita gente está olhando muito para o problema e pouco para Deus. A gente tem focado muito no problema. E agora? O que vai acontecer? Esse problema, essa situação, Não, a gente tem que começar a olhar mais para o Senhor, porque o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja sempre resolveu tudo através da fé, sempre resolveu tudo através da oração, sempre resolveu tudo no jejum, sempre resolveu tudo, muitas vezes no monte, muitas vezes de madrugada orando, muitas vezes clamando, muitas vezes dizendo, Deus, eu creio, o Senhor vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E alguém está perguntando, mas como? Como que ele vai fazer? E você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele vai fazer. Eu sei. O apóstolo Paulo, depois de passar tantas batalhas e lutas e naufrágios e prisões e tudo, ele acaba dizendo assim, em Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. E às vezes a gente sabe disso e a gente não coloca em prática. Nós estamos rompendo. Igreja, a igreja do Senhor está rompendo em Pedra Preta. A igreja do Senhor está rompendo em Pedra Preta, porque aqui existe uma promessa de Deus. Alguém sonhou com esse lugar.
Alguém sonhou com a Igreja Batista Nacional de Pedra Preta? Alguém sonhou um dia e viu um terreno vago e viu um lugar e olhou para aquele terreno e disse: ali vai dar para ter uma igreja. Alguém sonhou e Deus disse: sai da tenda e vai para lá. E começa, e a gente começa a ver os sonhos acontecendo, realizando, porque alguém sonhou. Alguém sonhou. Nós sabemos que a obra do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ninguém segura. Ninguém pode parar a obra do Senhor. Quando Deus coloca o sonho no coração de um homem, quando Deus coloca o sonho no coração de um pai, de uma mãe, de um filho, da igreja, quando Deus coloca o sonho no coração de alguém, a única coisa que ela tem que fazer é: eu vou sair para fora, e eu vou começar a contar os sonhos, vou começar a contar as estrelas, eu vou começar a contar uma por uma, porque cada estrela que eu estou contando é uma promessa de Deus que vai se cumprir na minha vida. Eu creio. A palavra do Senhor diz: viva por fé e não por vista. Viva por fé e não por vista. Quando a gente vive por fé, a gente agrada a Deus. A gente agrada o Senhor. A palavra diz que a única maneira de agradar o Senhor é através da fé. Tem outro jeito. Quando a gente crê, a gente diz assim no nosso coração: eu sei, vai acontecer, porque o Senhor é comigo. A gente vai lá para Josué 1:12, vai falar assim: ó, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que andares. A gente pega essa palavra, abraça com ela, traz para dentro da gente e fala: vai acontecer, porque eu sei que ninguém me segura, porque Deus já me mandou fazer. É isso que Deus quer. É isso que Ele está querendo. Deus está dizendo: pare de olhar para o tamanho da crise e olhe para o tamanho da promessa. Pare de olhar para o tamanho da crise, começa a olhar para o tamanho da promessa. Abraão estava vivendo uma crise, um momento difícil na vida. Mas o Senhor está dizendo para ele: eu vou te mostrar promessa, não vou te mostrar crises, não. Jesus olha para a gente e fala assim: ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo você vai ter crise, vai ter problema, vai ter luta, vai ter gente querendo te derrubar, vai ter gente querendo puxar seu tapete, vai ter gente lá no seu trabalho querendo competir com você, vai ter problema de todas as áreas, de todas as ordens, mas a gente sabe que nós não vivemos disso, nós vivemos de promessas de Deus, e são as únicas promessas que se cumpram na nossa vida, é as promessas de Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Nós confiamos nele, porque grande é a promessa do Senhor. As estrelas representam o que Deus ainda vai fazer. Abraão ainda não tinha filhos, mas Deus já estava falando de multidão. Imagina, um homem que não tinha filhos, não tinha possibilidade de ter filhos, a esposa não podia ter filho porque era estéril, mas Deus estava falando: ei, vai ser multidão. Vai ser multidão. Como é que você vai entender com a sua mente normal, humana? Você está em casa, um velho 90 anos já, a mulher de 80, e Deus está falando assim: olha, sua mulher vai ficar grávida e você vai ser pai. E outra coisa, você vai... E ele fala assim: mas minha mulher é estéril. Minha mulher é estéril, o Senhor, você não está entendendo. Deus vai falar para ele: eu sei que não está entendendo. Sai para fora.
porque você vai ser pai de multidões. Multidões. Irmãos, quando a promessa de Deus está sobre nossa vida, não tem nada para segurar. Não é medicina, não é problema, não é luta, não é doença, não é inimigo, não é capeta, não é nada que vai tentar amarrar, prender você, porque nada te segura. Você é como se fosse aquele tratorzão CBT que vai rompendo tudo, tudo, com a força do Senhor. E a gente fica olhando algumas coisas acontecendo na nossa vida. E a gente olha para Deus e fala: obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou. Olha onde eu estava, e olha onde eu estou. Olha quem eu era, e olha agora quem eu sou. E alguém te pergunta como você chegou aqui, você vai dizer: foi Deus. Foi Deus. Alguém poderia perguntar para Abrão naquele dia, quando chegar lá no céu, perguntar: Abrão, como é que você conseguiu? Abrão vai dizer: foi Deus. Foi Ele. Foi Deus. Pare de olhar para o tamanho da crise. Para de olhar para o tamanho do problema. Para de olhar para aquilo que te limita. E olha para o tamanho da promessa que Deus tem para você. As estrelas representam o que Deus ainda vai fazer. Abraão não tinha filhos, mas Deus estava dando para ele, falando de multidão. Porque Deus vê o futuro antes do presente mudar. Talvez hoje você não vê saída, não vê crescimento, não vê resposta. Mas Deus já viu a sua vitória pronta. A sua vitória está pronta. A sua conquista está pronta. Seu futuro está pronto. Aquilo que Ele planejou em seu favor está pronto. Nas regiões celestiais está tudo já resolvido. Tem coisas que você nem sabe, que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e vai falar assim: meu Deus, realmente olha só o que é que o Senhor fez. Há segredos que a gente precisa descobrir. Lá no livro de Mateus 18 vai dizer: tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Jeremias 33:3 vai dizer assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A gente fica olhando esses textos e perguntando: Deus, realmente o Senhor faz, não faz? E lá no nosso íntimo Ele vai dizer: eu faço. Você só precisa acreditar. Querido, já vivi alguns momentos que eu pensava: não vai ter jeito. De repente, aquele problema já não existia mais, aquela luta já não existia, aquele desafio já tinha passado. E a gente olhando para tudo isso, começa a dizer: Deus, muito obrigado, porque é só o Senhor que faz. Só o Senhor. Às vezes a gente não vê saída, mas Deus já está com a vitória pronta. Romanos 4:18 vai dizer: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Ele esperando contra a esperança, assim ele creu. Ele creu, ele acreditou. Fé é continuar acreditando. Fé é continuar desejando. Fé é continuar esperando que vai acontecer. Fé é continuar crendo que Deus está agindo. Pedra Preta é uma cidade que pode ser conquistada, porque tem um povo forte, tem um povo crente, tem um povo que não fica na tenda. Descobriu que lá fora tem promessas de Deus. Vocês têm
18 anos aqui. 18 anos. Já está chegando a maioridade. Daqui a pouco tem que casar, né? É igual a Aninha fez 18 anos, a minha filha. E eu não sei, mas daqui a pouco vai querer casar, né? Mas é o momento de romper mesmo, é o momento de sair, é o momento de ir para frente, é o momento de acontecer algo diferente, é um outro ciclo. É um ciclo que está sendo rompido para começar outro ciclo. Para os próximos 18 anos. Os próximos anos que virão. Que serão anos de bênção. Serão anos de conquista. Serão anos de promessas sendo cumpridas nesta cidade, nesta igreja, na vida do pastor, da família dele, da igreja, do povo que está neste lugar. Porque se ele colocou no coração de vocês, colocar um marco nesta noite e dizer até aqui nos ajudou o Senhor, é porque daqui para frente a coisa vai ficar melhor. Aleluia! A coisa vai começar a romper de uma maneira muito mais animada, muito mais poderosa. Muito mais. Fé é continuar acreditando, mesmo quando tudo parece impossível. Mesmo quando tudo parece impossível. Quando todo mundo te falar assim, ó, não tem jeito, olha, acabou, ó, você... Alguém vai falar assim, peraí, tem alguém para fazer. Um dia eu estava no hospital, entre a vida e a morte, o médico chegou e disse assim, pai, o seu filho vai morrer. Chama os parentes dele e avisa para todo mundo, os amigos dele, para vir visitá-lo. Porque ele não tem mais vida. Mas tinha uma igreja orando, pastor. Tinha um povo orando. Tinha um povo que estava clamando. Quando o médico disse não tem mais jeito, quando a medicina disse não tem mais jeito. Mas tinha alguém de joelho no chão dizendo, vai ter jeito sim. Nós vamos orar e Deus vai fazer. Já se passaram quantos anos? Eu pensei que ia morrer com 15 anos, eu estou com 57. Então, graças a Deus que nos dá vitória. Eu já estou no crédito, amém? Estou vivendo no bônus. Então a gente tem que aproveitar e crer. E quando alguém disser assim, não tem jeito, dobra o joelho no chão, diz tem jeito sim. Quando alguém falar para você, olha, não vai, já acabou o sonho, aquele projeto não acabou não, porque eu ainda estou contando estrelas. Ainda tem promessa de Deus para a minha vida, ainda tem promessa de Deus para a sua família, ainda tem promessa de Deus para esta igreja, ainda tem promessa de Deus para esta cidade. Ainda há coisas para acontecer. Fé é quando todo mundo disser não tem jeito e você dobra o joelho e diz tem jeito sim. O Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Abraão estava lá fora, estava lá dentro daquela tenda, escondido, parado, acomodado espiritualmente. Mas Deus hoje, aí Deus chama aquele homem para fora. É como se nós mesmos estivéssemos dessa mesma maneira. Mas Deus hoje está chamando eu e você para contar estrelas. Vai ir para fora. Fora da tenda existe. Fora da tenda existe crescimento. Existe visão, amadurecimento, cumprimento da promessa. A promessa não cabe dentro de uma limitação. A promessa que Deus tinha para Abraão não cabia dentro daquela tenda. A promessa que Deus tem para esta igreja, para vocês, não cabe só entre essas quatro paredes. Tem algo grande para acontecer. Tem ainda umas promessas que ainda não foram cumpridas. É pouco tempo, só 18 anos.
Só 18 anos. É muito pouco. A filha ainda não casou. A filha ainda não teve filhos. Ainda não deu neto. Então é muito pouco tempo. Ainda tem promessa de Deus pela frente. Então, enquanto a gente ficar olhando para a limitação, Deus está dizendo: eu quero você lá fora, eu quero você agindo, eu quero você contando estrela, eu quero que você entenda que eu tenho algo grande para você. Uma coisa que nós não podemos ter é medo. Nós não podemos ter é medo, porque o medo paralisa a gente. É o fator paralisador de alguém, é o medo. E a gente precisa olhar para tudo e olhar assim: não, eu vou me levantar. Eu vou ter coragem, como o Senhor disse, tenha coragem. Não tenha medo, porque as promessas de Deus, elas estão ali, logo ali. Ali. O que Deus tem para fazer na vida sua, que está aqui nesta noite, na sua vida, é muito maior do que o que você pensa. É muito maior do que o que você imagina. É muito maior. Os homens de Deus do passado romperam e viram coisas grandes e maravilhosas acontecendo, porque eles tomaram posse da palavra. Eles tomaram posse e eles disseram: deixa comigo. Alguns homens na história chegaram a dizer: Senhor, só quero que o Senhor me use como uma ferramenta. E outro ainda chegou a ter a ousadia de dizer: Senhor Deus, me use como uma ferramenta e me gaste. Deixa eu ser gasto na tua presença, na tua obra. Porque tem coisas que Deus quer fazer, mas Ele quer usar gente como você. Quer usar homens, quer usar mulheres, quer usar um povo, quer usar a igreja para fazer romper o ciclo. Foram 18 anos. Vocês não têm mais 18 anos. Já foi. O que vocês têm é um futuro. O que vocês têm agora é a esperança. Porque 18 anos já foi, vocês não têm mais. Agora vocês têm pela frente mais os 19 que vai chegar, o 20 que vai chegar, o 30, o 40, o 50, não sei, até que Jesus volte. Volte. Enquanto isso, as promessas do Senhor estão se cumprindo. Estão se cumprindo. As promessas do Senhor estão acontecendo. Talvez você entrou aqui cansado. Talvez a vida tentou apagar os seus sonhos. Talvez você achou que Deus esqueceu da promessa. Mas hoje, Deus está te levantando para fora da tenda outra vez. Outra vez. E Ele manda dizer para você: olhe para cima. Olhe para cima. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Não penseis nas coisas que são da terra, mas nas coisas que estão lá em cima. Sabe por quê? Porque toda promessa vem do céu. Se Deus quisesse dar alguma coisa da terra para Abraão, dissesse: olha, Abraão, olha para aqui, olha para o chão, olha para o chão. Não, mandou ele olhar para cima. Porque a promessa de Deus vem do céu. As promessas de Deus estão lá em cima. As bênçãos que Ele tem reservado, preparado para derramar sobre esta igreja, sobre a vida pastoral, a vida da família pastoral, a vida dos irmãos, dos diáconos, dos porteiros, das crianças que estão crescendo nesse lugar, são coisas tremendas. Aquilo que Ele quer fazer, a gente não tem nem como mensurar. Não temos nem como mensurar isto. Porque o que Deus faz a gente não consegue imaginar. Ele pede para você olhar para cima. Eu ainda vou fazer. Eu ainda cumpro promessa.
diz o Senhor. Ele diz: eu ainda vou fazer na sua vida, eu ainda cumpro promessa, diz o Senhor. Receba essa palavra. Saia da tenda do medo, saia da tenda da incredulidade, saia da tenda da acomodação. Existe um céu cheio de promessa sobre a sua vida. Não sei quantos de vocês já tiveram, acho que a maioria de vocês. Aqui eu acho que Pedra Preta ainda dá para ver isso. As noites mais escuras, olhar para o céu e ver estrelas. Contar as estrelas. Eu morava na roça e lá, as noites escuras, eu ficava olhando as estrelas, as constelações. E eu lembrava desse texto. Eu lembrava, mas eu não tinha noção de que era isso. E eu ficava olhando a coisa mais linda. De vez em quando alguma estrela passava cortando o céu assim e sumia. Alguém falava assim: é uma estrela cadente, faz um pedido, faz um pedido. Alguém já fez isso quando não era crente? Mas a gente faz o pedido da mesma coisa, amém? Sabe por quê? Porque nós cremos. Porque quando a gente olha para cima e vê uma estrela, a gente sabe que Deus está lá. Ele está lá. E a gente diz: Deus, eu sei que foi o Senhor que fez tudo isso. E o Senhor pode cumprir a sua promessa sobre a minha vida. Suas promessas são grandes. Então Ele manda você olhar para cima. Porque as promessas de Deus estão no céu. As promessas do Senhor estão lá em cima. Está lá em cima. Existe um céu cheio de promessas sobre a sua vida. Existe um futuro preparado por Deus. E existe algo grande chegando neste lugar. Você recebe? Diga amém. Existe algo grande chegando, irmãos. Eu acordo todo dia pensando: é hoje que vai acontecer. Aquele milagre vai acontecer. Eu deito para dormir e já deito dormindo já pensando: Deus, eu sei que algo vai acontecer. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de promessa. É o único Deus na face da terra, no céu e na terra, que tem cumprido suas palavras, sua promessa. É o único Deus que você vê pessoas dizendo assim: olha, eu acreditei, Deus agiu. É o único Deus que você vê pessoas testemunhando nos altares, dizendo: eu vim aqui para testemunhar porque eu orei, eu acreditei, Deus falou que ia fazer e Deus fez. É o único Deus. A gente fica olhando para esse Deus e pensando: que Deus é este? Que olha para um ser tão pequeno como eu, que olha para alguém tão pecador como eu, e ainda quer tentar me abençoar. E a gente diz: Deus, eu preciso ser abençoado por ti. Abraão acredita. E ele não sai. Ele não fica lá dentro, ele sai para fora. Quem entrou aqui acreditando vai sair daqui renovado pela fé. Vai sair daqui renovado pela fé. Amanhã é outro dia. A palavra do Senhor diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Amanhã tem coisas acontecendo, queridos, que já estão prontos. Tem coisas que já estão prontas, que é amanhã que a gente vai viver o sonho. Tem coisas que já estão prontas, tem projetos que já estão prontinhos, já acontecendo lá nas regiões celestiais. E nós estamos aqui na terra ainda para achar que vai acontecer. Já aconteceu, nós só vamos experimentar daqui a pouco. Abraão creu. Agora você olha para esse irmão que está do seu lado, esse outro que está do outro lado, e você vai ver: puxa vida, Deus cumpriu a sua palavra. Porque todos nós somos filhos de Abraão. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Fica sobre os pés.
Nós somos filhos dele, somos promessa dele, somos o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Nós somos o cumprimento. E ele disse: nações sairão de você. Deus não terminou com Abraão e não terminou com você. A promessa ainda está viva. Deus não encerrou ali, não. Abraão, vou encerrar aqui o projeto com você. Não, Deus não encerrou. E Deus também não encerrou o projeto que tem com você. Deus não encerrou o projeto que tem com você. Pastor Paulo e pastora, Deus não encerrou o projeto que tem com vocês. Deus ainda quer continuar. É só o começo. 18 anos já foram. Agora começa a nova etapa, o novo ciclo. Tem 8 meses, 7 meses, 8 meses, só está começando, só tirando a poeira para começar a rodar, começar a andar, começar a fluir, né? E vai acontecendo. Porque até aqui o Senhor tem te ajudado e tem te abençoado. E eu quero dizer para o Senhor e a sua esposa que vocês estão em terra boa. Vocês estão em terra boa. Preparem. Porque as promessas de Deus, elas são vivas. Deus não promete para não cumprir, Deus promete para cumprir. Igreja, o pastor de vocês é uma promessa para essa igreja. Talvez vocês não sabiam, mas Deus já sabia. Talvez vocês não sabiam, mas Deus já sabia. Os que passaram por aqui fizeram a parte deles. Deus honrou a igreja. Deus honrou esta igreja enquanto eles estavam aqui. Mas já foi. Agora é outro ciclo. Agora é outra etapa, é outro momento. Agora é outro Abraão que está aqui. Agora, eu quero dizer para você, os homens vão, os líderes vão, os pastores vão, mas o céu continua o mesmo. Já notou isso? O céu continua o mesmo. E as estrelas ainda estão lá. Guarda essa palavra com você. Os homens vão embora. Pastor Paulo também, o pastor Paulo aqui, pastor Paulo Dias. Um dia também vai. Pastor Anilson também vai. Ela acha que eu vou primeiro. Eu sou mais velho. É natural, né, pastor? Mas o céu continua, irmãos. O Deus que nós servimos continua. Os meus pais já partiram há quanto tempo? Meus avós há quanto tempo? Eu continuo olhando para o céu e vendo o mesmo céu, o mesmo Deus agindo e operando na minha vida. Daqui uns dias vai ser o pastor Paulo, vai ser o pastor Gabriel, o pastor Márcio, o Davi, os irmãos que estão aqui. De repente, daqui uns dias, eu não vou estar mais, mas os outros vão ensinar e o céu vai estar no mesmo lugar. E as promessas vão estar lá. E você sabe de uma coisa? Quem vai usufruir das bênçãos que Deus prometeu para a minha vida, quem vai usufruir das bênçãos que Deus prometeu para a sua vida, serão as próximas gerações. Os nossos filhos serão abençoados porque nós cremos. Nós cremos. Nós cremos. Vamos cantar aquela música. Venho visitar o jardim. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito
céu continua lá. As estrelas estão lá. Sai da tenda. Começa a contar as promessas que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Amém? Muito obrigado a palavra, pastor. Obrigado, pastor Paulo, por esse momento tão gostoso aqui na sua igreja. Deus continue te abençoando, prosperando também. Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram abençoados aí? Diga amém. Aleluia. 2022, Deus me deu uma palavra. Não vou falar que é igual, mas encaixou certo. 2022 eu estava em Paranatinga e Deus disse para mim: olha, você precisa sair. Você precisa desapegar da estrutura. Eu estava numa tenda. Eu tinha reformado a igreja, tinha feito tudo bonitinho, certinho. De repente, eu estava acomodado. E o Senhor disse para mim: você precisa sair. Você precisa desapegar da estrutura. Aí Deus confirma essa palavra. Deus confirmando a palavra. Você precisa sair da tenda e contar as estrelas. Deus tem muitas coisas para nós. Amém? Deus tem muitas bênçãos a ser derramadas sobre esta igreja. E o outro propósito que nós temos também. Nós estamos começando aqui na igreja um propósito de sair da tenda e fazer casa de milagres, evangelismo na cidade. Então Deus confirmou a palavra. Nós precisamos sair da tenda. Nós precisamos contar as estrelas. Deus tem muito e muito, muito mais a fazer na nossa igreja, não só nesta igreja, mas em todo o povo espalhado pela face da terra. Amém?